Boa tarde, pessoal. Bom, eu me chamo Bruno Araújo, sou do IPEA, da Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas. Esse é o webinar IPEA. O tema de hoje será Finanças Públicas Municipais, Trajetórias e Desafios. Temos aqui conosco a professora Sol Garçom, que é do Departamento de Economia da UFRJ, do Departamento do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégias de Desenvolvimento. E o meu colega Cláudio Hamilton, especialista em finanças públicas, recente vencedor não só de mas 2 prêmios do prêmio da Secretaria do Tesouro Nacional, Finanças Públicas, e vai fazer aí um recente apanhado de seus achados de pesquisa, da sua linha de pesquisa, e também vai comentar um pouco desses 2 trabalhos vencedores, tá? Bom, as perguntas, tá, para esse seminário poderão ser postadas aqui no bate-papo, tá? Eu pediria que vocês colocassem na aba para todos, porque aí todos conseguem ver, e aí a gente também consegue evitar perguntas que sejam repetidas, né? Colocando que a apresentação está sendo gravada e transmitida também aqui ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Quem não conhece, sugiro aí, fica o convite também para conhecer o canal do IPEA, onde também todos os nossos webinários anteriores estão gravados e postados. E colocando aí um disclaimer usual, né, que o IPEA sempre coloca nesse tipo de evento, que as posições aqui colocadas, né, pelos debatedores não representam as posições institucionais do Instituto, tá? Bom, sem mais delongas, vou passar a palavra para a professora Sol Garçom, que fará um bom panorama aí das trajetórias das finanças municipais do Brasil e os seus desafios recentes aí, no Brasil recente, pós-Covid, quem sabe, né? Vamos lá. Esperamos chegar lá. Mas eu queria agradecer a IPEA pela possibilidade de ter um pouco do conhecimento e conhecer também o trabalho do IPEA. Eu fui estagiário do IPEA nos idos de quanto? 70, alguma coisa assim. Eu vi no Lattes, tá? Eu dei uma olhada no Lattes, foi entre 69 e 71. Olha, tá vendo? Para você. Então, foi uma época muito boa, mas, enfim, vamos lá. Então, eu queria falar um pouco sobre finanças municipais e a trajetória recente, né, dessa última década, falar depois sobre, quer dizer, começar falando da importância dos municípios, que eu acho que às vezes é um pouco relegada, falar da recente, que nós temos lidado com o Covid, né, já do ano de 2020. Eu agradeço ao Kleber Castro, pesquisador, que trabalhou esses dados, preparou gentilmente, me ajudou nisso, e falar um pouco dos desafios que não são poucos, não são nada fáceis, é disso que a gente vai falar aqui, tá? Eu queria compartilhar, então, a tela da apresentação. Creio que está ok, certo? Está compartilhada, certo? Tá certinho, estamos vendo. Bom, então, é disso que a gente vai falar. Nós vamos falar primeiro de 2010 a 2019, que foi uma década bastante difícil, e com esse final muito duro de 2020, e uma perspectiva não nada clara
onde acabam de ingressar novas administrações municipais, às vezes, algumas podem ter continuado, mas acabam de entrar novas administrações municipais, e com uma dificuldade grande, porque para eles, para as novas administrações, o que é o normal desse município? Normalmente nós não temos memória, os municípios não guardam memória de sua trajetória recente. Então, para quem entra, é sempre uma dificuldade. Tá? Antes de mais nada, a gente vai falar um pouco, quer dizer, dessa década perdida. De novo, mais uma década perdida, essa daqui é a evolução do PIB, e nessa década de 2010 a 2020, com crescimentos e decréscimos, o PIB cresceu 2% e a população 11%. Ou seja, temos um PIB per capita bem mais baixo, e com finanças públicas bem mais complicadas que no início da década. Tá? Uma coisa que eu gostaria já de abrir é dizendo que os municípios importam muito, e talvez às vezes não seja muito claro que eu trago aqui os dados de estatísticas fiscais do governo geral, que são preparados de acordo com a metodologia do Government Finance Statistics, e, portanto, bem atrelados, as categorias são bem atreladas aos conceitos de contas nacionais, não são da nossa contabilidade pública, tá? Mas que a STN apura esses dados, publica os manuais, inclusive muito recentes, e que tira os dados da mesma base que a gente tira, que é o SICOM. Tá? Aqui a gente tem os dados de remuneração dos empregados e uso de bens e serviços de estados e municípios, a evolução dessas categorias como percentagem de PIB. Basicamente, depois, com calma, quem estiver assistindo pode ver, a remuneração de empregados, basicamente é pessoal ativo. Bom, tá? E o uso de bens e serviços são as despesas utilizadas para produzir os bens que se entregam à população. Tá? Então, no caso dos municípios, o uso de bens e serviços tem andado na casa de 2,5% do PIB, e a despesa de pessoal crescente acaba fazendo com que a despesa para a produção de bens e serviços dos municípios acabe até sendo maior do que a dos estados. Normalmente, a gente pensa que o conjunto dos municípios tem uma despesa menor, mas não, ela é até maior. Tá? E tem crescido por despesas de pessoal também, como de resto dos estados, mas, enfim, os municípios são muito importantes, e na entrega de bens e serviços à população, é lógico que podem fazer a mesma despesa e entregar menos, mas essas diferenças não devem ser substanciais. Na entrega de bens e serviços à população, os municípios se equiparam a estados. Tá? Espera aí. Outro dado importante é quanto aos investimentos, em que os municípios lideram o investimento público. Na realidade, os investimentos públicos estão muito concentrados em municípios. Eles investem mais em relação ao PIB, né, do que estados e governo federal. Não que invistam necessariamente com seus recursos. Uma parte disso vem de transferência, de empréstimos, mas eles são grandes investidores. Aqui está os governos municipais, que antes o governo geral até chegou, o governo central consolidado, até chegou a suplantar, mas já há tempos os municípios lideram o investimento público. Bom, nós vamos trabalhar agora com uma outra base de dados, que é a base de dados do SICONF, da STN, que é a base também dessas outras estatísticas que eu apresentei, mas tirada diretamente da STN, de 2010 até 2019, uma quantidade substancial de municípios, com bastante representatividade. Eu selecionei os anos de 2010 e 2015 a 2019, tá?
e o número de municípios que apresentaram nessas contas nesses anos varia de 5.521, tá? Num total de 5.568, até mesmo a quase a totalidade em 2019. E apesar de que, como você tem uma amostra muito representativa, o fato de você não ter exatamente os municípios todos os anos não atrapalha as conclusões que a gente pode chegar. E as conclusões são que a receita total dos municípios cresceu nessa década. Apesar do fraco crescimento do PIB, a receita cresceu e cresceu muito por força da expansão da receita tributária. Tá? As transferências correntes também se expandiram menos, operações de crédito, em geral, elas, mais recentemente, com toda a crise fiscal e grande nível de endividamento a que chegaram, inclusive, estados e alguns dos municípios, houve uma retração do governo federal na concessão de operações de crédito. E também com a crise fiscal do governo federal, com o teto de gastos, etc., as transferências de capital caíram. Porque o que acontece? Transferências de capital que os municípios recebem, basicamente a União. Os estados quase não transferem. O que eles transferem para municípios é o que é obrigatório. Raramente há uma transferência além do obrigatório. Alguns estados têm programas, às vezes é uma coisa de uma administração, mas não como uma política de Estado. Então, o grosso das transferências de capital é mesmo federal, e quando o governo federal entra em crise, as transferências podem cair. Tá? Aqui também, isso aqui já são transferências correntes, as duas principais transferências que os municípios recebem são a do ICMS, que é esta mais acima, e a do FPM. A do ICMS ela é muito importante para municípios, principalmente do Sudeste, cujos estados arrecadam bastante ICMS, e também municípios de capital, mesmo do Nordeste, municípios de capital, dada o nível de atividade econômica, que é um dos parâmetros para essa transferência. Os municípios do Nordeste, Norte e Centro-Oeste recebem uma quantidade em geral, bem maior de FPM. O que a gente viu é que as transferências não cresceram muito, e muito por força da crise dos estados. A gente vê aqui que o FPM, o ICMS, desculpa, acaba tendo uma queda em 2016, começou alguma recuperação, mas, infelizmente, outra vez queda. Tá? E o FPM ficou um pouco mais estável. Agora, essa trajetória de crescimento da receita tributária, crescimento das transferências, etc., é uma trajetória do conjunto dos municípios. Por quê? Porque eles diferem muito. Os municípios, por exemplo, até 10 mil habitantes, eles tiveram uma receita total de 48 bi em 2019, eu tomei o ano de 2019, dos quais as transferências correntes são 84%, a receita tributária apenas 6%. Aqui eu abri os municípios em 3, 6, 8 níveis, sendo que os dois últimos níveis, esse nível aqui é o Rio de Janeiro sozinho, de 5 milhões a 10 milhões de habitantes, só tem o Rio. E aqui é São Paulo, que eu não podia juntar eles com os municípios de 1 milhão, porque onde vai São Paulo, vai o total. Né? Então, a receita tributária dos municípios pequenos é 6%, e dos municípios de 1 milhão a 5 milhões, onde estão várias das capitais das cidades de maior porte, são 35%, ainda assim, menores que a participação das transferências correntes. Quando chega a São Paulo, não. São Paulo, mais da metade da receita total é de receitas próprias, e o Rio também. Tá? Outra coisa muito característica é de que os municípios menores acabam tendo uma receita de capital maior,
e muito por força de transferências de capital, muitas emendas parlamentares que lá chegam, né? Já os municípios grandes estão com uma participação, dado, inclusive, esse problema da crise fiscal do governo federal, as transferências de capital básica caíram quase a zero. Tá? No caso da despesa, como sempre acontece com estados, com municípios também, a despesa de pessoal é que tem liderado o crescimento. O custeio corre um pouco atrás, o serviço da dívida está estabilizado não por outra razão, senão pelo fato de que, desde 2014, 15, 16, tem se sucedido leis federais de socorro aos estados, os municípios foram na carona, e muitas dessas leis ou recalcularam o saldo da dívida, o que fez com que alguns municípios tivessem sua dívida drasticamente diminuída, como, por exemplo, o município do Rio, me lembro que 7 bilhões viraram pó, que devia ao governo federal, do município de São Paulo foi um dos líderes de redução do endividamento por causa da parte do governo federal, tá? Porque quem tem dívida com a União, em geral, são municípios de maior porte. Os municípios menores, infelizmente, a dívida deles é muito concentrada em parcelamentos de INSS, de FGTS não pagos na devida data. Tá? Mas, de toda forma, o serviço da dívida se estabilizou por força de dispositivos legais, ou seja, não se pode contar comigo. Tá? O fato é que o grande destaque continua sendo despesa de pessoal, que subiu quase 40%, em termos reais, veja bem que todos os dados aqui estão a preço de 2019, e a despesa foi pagando o pato e caindo para poder abrir espaço para esse crescimento muito alto de pessoal. O problema é que o setor público brasileiro só funciona se a receita subir, porque a despesa va sans dire, como dizem os franceses, ela vai sozinha, mesmo que você não dê aumento, não dê pelo menos reposição da inflação, ela sobe por causa das incorporações e por aí vai. Fora o problema da passagem para a inatividade e o fato de que, ao passar funcionários para a inatividade, tem-se o hábito de dizer, ficou inativo, contrata um lugar. Ninguém revê o processo de trabalho, não vê que pode utilizar novas tecnologias e fazer o mesmo trabalho, entregar a mesma quantidade de bens e serviços, redimensionando a força de trabalho. Não é assim. 99% dos casos, aposentou, pede um funcionário para suprir. Tá? Então, a gente havia visto que receitas cresceram, despesa de pessoal liderando, bens e serviços também, despesas correntes. Vimos também que os municípios diferem muito quanto à composição da receita deles, mas quando você vai para a despesa, não. E por que não? Porque muita vinculação, então todo mundo tem que botar 25% da educação, no mínimo 15% no mínimo da saúde, por aí vai, de forma que a educação e saúde são os carros-chefes dos municípios, alguns já têm um peso grande da Previdência, e urbanismo, no caso de grandes cidades. De pequenas cidades, não tem gasto urbano, quase, urbanismo, que compreende não só os gastos com cuidados de logradouros, etc., mas iluminação pública, pavimentação, e por aí vai, tudo isso são gastos de urbanização, da função de urbanismo, né, de urbanização. Bom, fato é que a composição das despesas de pessoal fica muito parecida, independentemente do porte. Em alguma coisa, despesa de pessoal varia de 46% a 53% das despesas. São Paulo é menor porque a limpeza pública terceirizada e aparece aqui, por isso que o custeio é tão grande e o pessoal tão pequeno. Mas fato é que
90% quase é aquela despesa de prestação de serviços, que a gente viu lá no início e que é o carro-chefe dos gastos municipais. Diferentemente dos estados, porque os estados têm um gasto muito grande com serviços da dívida e dentro de pessoal com inativos e pensionistas. Ou seja, no caso dos estados, a parte não desprezível do gasto está ligado a dívidas, a compromissos passados, seja com a Previdência, porque nada mais é, você prometeu que ia pagar o aposentado, independente quando o funcionário, quando ele aposentar, se você está devendo agora, ou com dívida propriamente dita. Né? No caso dos municípios, não, eles ainda têm uma parcela grande do orçamento deles que está sendo utilizado na prestação de serviços aqui e agora. Tá? Bem, agora chegamos a 2020. Passamos essa trajetória e chegamos a 2020, onde a gente vai trabalhar com dados de RRO, como eu disse, o Kleber Castro fez a pesquisa e tratamento desses dados. Veja que agora nós temos a comparação dos dados janeiro-outubro de 2020 com janeiro-outubro de 2019, porque nesse momento ainda é muito pequena a quantidade de municípios que colocou os dados de 2020. Tá? Mas janeiro-outubro já dá uma boa visão, particularmente na receita, porque o grosso das receitas extraordinárias foi transferido para os municípios, foi transferido até novembro. Bem, fato é que a gente vai comparar janeiro-outubro de 2019 a 2020 e vai ver que a receita corrente subiu, tá? Esse azul aqui é a receita corrente. Agora sim a gente está trabalhando só no ano com os municípios por porte. O primeiro porte sendo até 10 mil habitantes, de 10 a 20, 20 a 50, 50 a 100. Aqui se concentra a grande parte dos municípios. Para dar uma ideia, até 100, até 50 mil habitantes, você tem quase 5 mil municípios dos 5.568. Essa amostra aqui é um pouco menor, coisa de 4.800 por aí, porque os municípios menores muitas vezes não colocam os dados. Tá? Mas fato é que a gente tem esses até 10, 10 a 20, 20 a 50, até 100, até 250, até 500, até 1 milhão. Aqui o Rio e São Paulo são os últimos. Tá? E aqui o último é o total. Aqui é Rio, esse daqui, e esse é São Paulo, né? Que é 5 a 10 e acima de 10. Então, todos tiveram crescimento de receitas correntes, mas os municípios maiores tiveram perda de receita tributária, e isso era de se esperar, porque com a pandemia a crise nos serviços foi brutal e esses municípios têm seu carro-chefe da receita tributária no imposto sobre serviços. Esses outros municípios, veja bem, são municípios que têm uma receita tributária muito pequena, em grande parte deles é coisa de 10%, 15% da receita, a gente até viu lá em 2019, né? Aquela composição, a participação das receitas tributárias, mas eles ainda tiveram um crescimento, mas, na realidade, esse crescimento não foi real, porque você descontando uma inflação de 4,3% mais ou menos, só esses três tiveram um tênue crescimento. Já a partir de 50 mil habitantes, houve queda de receita própria. Tá? As transferências correntes é que cresceram com muito vigor. E grande parte também a gente pode atribuir às transferências de auxílios do governo federal, que foram bastante expressivas, foram coisa de 43 bilhões, e, portanto, elas totalizaram algo como 10%, um pouquinho mais de 10% do que foi a receita de transferências em 2019. Fato é que todos os municípios tiveram
um crescimento muito grande de transferências, mas uma boa parte dessas transferências, como veio de auxílio, uma parte disso é absolutamente vinculado à saúde. Tá? Esses auxílios houve 3 grandes normas de auxílio. A Lei Complementar 173, que, além de suspensão de pagamentos de dívidas, reestruturação de operações de crédito, concedeu, no caso dos estados, 37 bilhões, sendo 7 para saúde e assistência, e para os municípios, 23 bilhões, dos quais 3 para saúde e assistência, e os outros de livre utilização. Em contrapartida, obrigou a contenção de despesas até 2021, em particular de despesas obrigatórias. Nós estamos ansiosos para ver esse resultado de fechamento de ano dos municípios. Tá? Como eu disse, talvez a gente não possa achar, talvez não caia a despesa pessoal por causa do vegetativo, ou seja, das incorporações, e por aí vai, que acabam sempre acrescentando valores, complementos de despesa. Tá? Além dessa Lei Complementar 173, que foi a mais robusta, teve a Lei 14.041, que foi a complementação do FPE e do FPM para os meses de março a novembro, para os quais o governo federal destinou até 16 bilhões. Tá? E os municípios receberam uns 7 bilhões, mais ou menos. E a Portaria 1668, que entregou 13,8 bilhões a estados e municípios só para a saúde. Tá? Com isso, no caso dos municípios, as transferências extraordinárias alcançaram 42 bilhões, tá? Com os municípios menores tendo um auxílio per capita bastante substancial, aqui está em relação à população. Que mais? Bom, vamos agora passar para as despesas. Continuamos no ano de 2000, comparando o que aconteceu de janeiro a outubro de 2019 com 2020, e como a gente pode ver, o pessoal continuou de vento em popa, continuou crescendo e raramente abaixo da inflação, apenas aqui, nesses municípios, alguns municípios, vamos ver aqui, de 1 milhão a 5 milhões, os municípios maiores ainda tiveram, alguns ainda tiveram crescimento real de pessoal, mas Rio caiu, São Paulo teve crescimento real, enfim, como eu havia dito, pessoal cresce mesmo que você não dê aumento. Em princípio, não deveria haver aumento pelo compromisso da lei federal, mas fato é que houve. Né? Em parte, isso pode ser contratações temporárias para a saúde. Essa é a minha pergunta. Quanto será extraordinário? Veremos quando tivermos os balanços para ver o que é terceirizações e, enfim, contratações temporárias. Tá? Outras despesas correntes também tiveram algum crescimento, mas bem mais modesto. O crescimento mesmo se deu por força dessas transferências da Covid, para a Covid, para assistência e particularmente para a saúde, foi no investimento. Todos tiveram crescimentos vigorosos no investimento, em parte porque o investimento, como a gente tinha visto, tinha minguado muito nos últimos anos. Tá? Mas, em parte, porque essas transferências realmente foram expressivas e tudo indica que uma parcela substancial foi para investimentos. A gente vai ver, porque a gente vai ver mais adiante que a despesa com saúde cresceu bastante. Tá? E aqui está a despesa com assistência social de saúde, assistência social e saúde, o azulzinho é assistência social, e na saúde é o cor de abóbora. Né? O gasto com assistência social também cresceu bastante, mas
como regra geral, o crescimento maior se deu mesmo em gastos na área da saúde por causa das transferências. O que foi, o que caiu muito, inclusive com a suspensão de aulas, das atividades pedagógicas, foi a educação. A educação caiu em todas as faixas e caiu substancialmente, né? Principalmente se você tiver a levar em consideração que essa variação é nominal. Na realidade, isso aqui deve ser pagou o pessoal e o custeio ou não se comprou nada ou ficou devendo. Isso aqui mas, enfim, isso aqui não é despesa paga, desculpa, é despesa liquidada, liquidou-se muito pouca despesa, basicamente a despesa que continuou, mas que é a mais importante na área da educação é a de pessoal. Tá? Mas, mesmo assim, houve uma queda muito grande, razão até para os municípios estarem pedindo, e provavelmente os estados, para não serem cobrados pela não cumprimento do piso de gasto na educação, que são os 25%. Né? E agora nós chegamos aos desafios. Eu espero que ainda tenha umas 30 minutos para falar, certo, Bruno? Provavelmente, né? Na verdade, já estourou um pouquinho os 25 minutos, mas enfim, mas como temos os desafios, então, por favor, pode ir. Tão emocionante isso, que vale a Não, pena. com certeza, não, os desafios aí são fundamentais, por favor. Tá certo. Bom, antes de mais nada, o desafio é que sempre tem falta de planejamento. Como eu disse já no início, você não tem memória do que aconteceu, ninguém, quase ninguém, não vou dizer ninguém, porque seria cruel demais, mas não registra. Você não tem registro do que aconteceu esse ano. Você tem os balanços, mas dizem, olha, a despesa subiu, desceu, subiu, desceu, desceu, subiu. Mas não explica por quê. E nós tivemos uma década de muitos acontecimentos não recorrentes, receitas extraordinárias. Quando entrou a crise, os municípios, assim como os estados, principalmente os municípios maiores, foram buscar saque de depósito judicial. O governo federal fez transferência extraordinária da repatriação, uma transferência extraordinária de FPM, teve de royalties de petróleo, enfim, uma série de receitas que teve extraordinárias e você passa a achar que aquilo é o normal. Não é. Você não tem memória porque não se planeja. Se você quiser se planejar, você precisa saber onde está e de onde veio. Como você não se planeja, você nem pergunta. Além disso, a constante mudança de regras. No Brasil, nós temos nada menos que uma emenda constitucional, em média, a cada 4 meses. Certo? Nós já tivemos, entre 89 e 20, e, portanto, em coisa de 30 anos, 108 emendas constitucionais. A Celina Souza, professora da Universidade Federal da Bahia, especialista nessa área, cientista política, e mostra que a taxa de emendamento da Constituição no Brasil é uma das maiores do mundo. E muitas dessas emendas também, Celina Souza mostra isso, são relacionadas ao sistema federativo. Quando você pensa que você vai fazer uma coisa, já mudou. E isso também é uma indução ao não planejamento. Né? Outra coisa também é a indefinição que nós estamos com relação à duração da pandemia, a capacidade de vacinar a população, como é que vai ficar, vai ter mais auxílios para estados e municípios, como é que vão ser transferências de rendas emergenciais transferências de renda mesmo para a população, porque isso, como a gente viu, incentiva o comércio, melhora o ICMS e, portanto, a receita também dos estados, isso incentiva a atividade econômica. Tá? Além desse quadro geral, quer dizer, a questão permanente de emendas constantes, a preocupação com esse futuro próximo, nós temos uma série de mudanças recentes que estão em implantação e que nem sempre são de fácil compreensão, principalmente para as administrações novas, ou que estão em pauta e para entrar em votação.
A primeira que eu vou destacar é a questão do novo Fundeb. O novo Fundeb fez uma série de mudanças, com todo o mérito, destacando a importância da qualidade da educação, indicadores de qualidade, mas mexeu com uma coisa que eu não sei como é que os municípios grandes não pularam, que foi o fato de que eles podem ter uma perda de receita de ICMS, de transferência substancial, e os municípios maiores, a transferência de ICMS é muito por causa da atividade econômica. Só para se entender, a cada 100 que o Estado arrecada, ele entrega 25 para os municípios. Desses 25, 3/4 são distribuídos em cada Estado, de acordo, vamos simplificar, com o nível com o valor adicionado em cada município, que é a base do ICMS. Ou seja, que tem mais atividade econômica da base do ICMS recebe mais. Tá? E 25% dos 25%, de acordo com uma lei estadual, que em geral é redistributiva. Agora não, pelo novo Fundeb, essa parte que é distribuída de acordo com o valor adicionado fiscal pode cair até de 75% da distribuição para 65%. Isso pode criar problemas grandes para municípios de maior porte, porque a recomposição disso vai depender de indicadores, de uma lei estadual que vai definir dos 35%, 10 pontos percentuais, em cima de indicadores de melhoria de aprendizado, etc., definidos a nível estadual. Eu não consigo entender que o indicador do Estado do Acre seja diferente, a qualidade, indicador de qualidade do Acre seja diferente do indicador de qualidade do Rio, que vai ser diferente do Estado de Mato Grosso. Mas assim está posto, cada lei estadual vai definir, e normalmente o que muitas vezes acontece é que, primeiro, essa coisa do rateio da quarta parte, de passar de 75 para 65, coloca a capital e as cidades maiores contra todo o resto dos municípios. Isso, na época que eu fui secretário de Fazenda do Rio, a gente vivenciou isso. Ficamos nós, capital, brigando com os demais 91 municípios e perdemos o rateio do ICMS, perdemos um valor expressivo. Então, isso vai ser um problema, ter essa lei estadual definindo indicadores. Além disso, parte da complementação da União, que cresceu muito, também ainda está pendente de indicadores a definir. Fato é que as transferências do Fundeb para 2021 ainda ninguém sabe exatamente quanto vai receber. Normalmente, só para quem não está familiarizado, quando você abre o ano, você já tem uma estimativa que é feita pelo governo federal, através do Ministério da Educação, de quanto cada um deve receber. Ninguém sabe. Bem, a única coisa é que as aulas ainda não estão funcionando, vamos ver. Outra coisa, o que está na pauta? Projetos de reforma tributária. Só para falar de dois, PEC 45 e PEC 110, muito rapidamente, todos eles extinguem tributos que são cruciais para os municípios, seja o ISS, seja o ICMS, do qual vem a transferência para os municípios. Em compensação, cria outros, um IBS, e há estudos que indicam, por exemplo, que os grandes municípios devem ter perda, apesar do projeto de lei do 45, por exemplo, diz não, está garantida a mesma receita. Vamos ver. Os municípios sempre tiveram medo, principalmente os grandes, terrível de mudanças de reforma tributária, infelizmente, porque sempre se teve muita preocupação com o que vem depois. Esse que é o problema. Dito nos livros que nós temos um federalismo cooperativo. Eu diria que a gente tem um federalismo desconfiado. Todo mundo desconfia de todo mundo. Esse cara vai mudar aqui tributo, quanto é que eu vou ficar? Então, sempre é uma disputa muito dura e os municípios têm que estar muito atentos a isso. Tá? Além disso, tem a PEC emergencial, que é o 186, e a PEC do Pacto Federativo. Basicamente, a PEC emergencial tem muita coisa do pacto e elas devem ser fundidas. Mas a PEC do Pacto Federativo
mexe nada menos com 24 artigos da Constituição, 4 do ADCT, acrescenta 7 artigos da Constituição e 4 do ADCT. Ou seja, aquilo que eu tinha falado antes, mudança constitucional, dessa vez, é para valer, né? E difíceis de digerir, porque são muitos. É bem verdade que a PEC tem um mérito, eu estou falando da PEC do Pacto e englobando as duas, que é entregar para os estados e municípios diversos instrumentos para a contenção de despesas obrigatórias, tá? Particularmente despessoal. Isso é importante para o governante, que muitas vezes não tem condição política de impor alguma regra mais dura, né? E acaba, muitas vezes, que o Estado do Rio de Janeiro vive para pagar a si mesmo, vive para pagar os funcionários. A despesa, ao entregar produtos, bens e serviços à população, está passando lá na esquina, porque chega a um ponto que Minas Gerais também está numa situação muito difícil, Goiás, Rio Grande do Sul, e esses estados acabam vivendo para pagar seu pessoal, para pagar inativo e pensionista, para pagar a dívida e beijinho, tchau. Bom, tem esse mérito das despesas obrigatórias, mas tem uma concentração bastante grande na União, seja o TCU ditando orientações normativas vinculantes, provavelmente os TCEs e TCMs não estão gostando nada disso, não há dúvida que é para uniformizar certos padrões, particularmente contábeis, que estão precisando mesmo, porque alguns TCEs ditam normas divergentes, então vários estados e municípios têm despesa de pessoal segundo o TCE, ou TCM, despesa de pessoal segundo a STM. Tudo bem, mas isso não vai ser uma coisa fácil, mutila o sistema orçamentário brasileiro, acaba com o sistema orçamentário de vez. Todos dizem, não, porque o PPA é uma ficção, porque não funciona. Então, já que não funciona, ninguém quer aperfeiçoar. O que quer fazer? Acaba, não precisa mais ter planejamento. Fica só com o orçamento plurianual, que vai fixar a despesa para o exercício seguinte, a despesa para o exercício em referência, e vai indicar uma despesa lá para os anos futuros. Vamos voltar à época do orçamento plurianual de investimentos. Tinha isso, era divertido para burro. Você mandava o orçamento, aí tinha um penduricalho. O que está faltando? Está faltando o API. Quer dizer, bota aí o API, diz aí quanto vai investir. Aí todo mundo botava qualquer coisa, também ninguém lia aquilo, e pronto, passava. Então, o que vai ser um orçamento plurianual de investimento, quando na hora, em vez de você aperfeiçoar o sistema de planejamento, é impossível você ter municípios como São Paulo, como Rio, municípios grandes, e a massa dos pequenos municípios entregando essa quantidade de bens e serviços sem pensar no futuro, num futuro que está mudando a cada momento. Então, em vez de você aperfeiçoar, você mutila ele, acaba com ele. Pronto. Aí você vai ter e não mexe nas coisas mais importantes que tem na Constituição, que, por exemplo, regras que permitem você mudar o orçamento do avesso, que é a história da abertura de crédito suplementar, sem nenhum limite. Você abre o orçamento, aí sai trocando daqui para lá, de lá para cá, e não leia a lei orçamentária, porque, de repente, você vai ficar achando que vai ter aquele investimento todo, não tem. Mas isso podia ter sido tocado. Não está se tocando no que é importante e toca-se no desimportante, motivo. Tá? Unifica os pisos da vinculação a ações de saúde e educação. Ora, é bem verdade, tem essa discussão e eu acho que ela tem que ser feita. A população está envelhecendo, o custo com a saúde está aumentando, temos menos matrículas, temos que rever esses pisos, sem dúvida. Planejar, rever pisos antecipadamente, mas não na elaboração, ao longo da execução, você muda o piso. Olha aí, não chamem mais secretário de Fazenda e Educação para a mesma sala, porque vai sair sangue. No meio do ano, vai virar orçamento cowboy. Quem sacar antes sobrevive. Por quê? Se o piso é único e pode ser mudado ao longo da execução, ou então, não entendi a proposta, ao longo da execução, o secretário de saúde vai lá no prefeito, estou precisando de mais. Aí ele muda, peraí, dá uma ajeitada aí. Mas o problema é que são despesas, particularmente na educação,
de uma parte grande. É despesa que você não consegue mexer, pessoal. Bom, outro município de até 5 mil habitantes. Tem que comprovar que tem 10% de receita. Ora, a quantidade de municípios de até 5 mil habitantes, que não são poucos, 1.252, portanto, 25% quase dos municípios, 20 e poucos por cento, nenhum deles tem 10% de receita própria. Então, se não tem, se não comprovar e de uma noite para o dia, você vai ser incorporado aos municípios, algum município limítrofe. Só não perguntaram para a vítima, porque um município limítrofe maior que tenha, que incorpore, ele vai, se ele depende do FPM, vai estar mal de vida, porque ao incorporar, aumentar, ele vai trazer uma receita per capita de FPM mais baixa, vai cair, pode até cair a receita per capita de FPM dele. Além do que, quando vem um município pequeno, ele soma com a população do grande, você pode até mudar de faixa e cair no orçamento. Vai ter um município querendo mudar de lugar. Tá? Cria-se um Conselho Fiscal da República com atribuições de monitorar os orçamentos federais, estaduais e distrital. Atenção, municípios, vocês não vão ter monitoramento. Não aparece no projeto de lei. Mas os membros não parecem ser muito adequados. O presidente da República, o presidente da Câmara, do Senado, do STF, 3 governadores e 3 prefeitos indicados. É bom que se repense isso, que todo mérito para isso, inclusive está pensado isso na Lei de Responsabilidade Fiscal, você tem um Conselho de Gestão Fiscal previsto, mas não com essa composição. Outra coisa também... Professora, ainda faltam muitos desafios? Não? Tá, tudo não, bem. É porque a gente já estourou um pouco o tempo. Mas vamos lá. São as despesas de pessoal, que até 2022, a despesa de pessoal com as organizações da sociedade civil passam a ser computadas no limite de despesa de pessoal. De fato, muitos estados e municípios passaram a utilizar as organizações da sociedade civil na saúde, entre outras coisas, porque com isso a despesa sai como custeio e não como pessoal. A Confederação Nacional dos Municípios fez uma pesquisa com 4.112 municípios e que responderam que 1.325, quase um terço, mesmo municípios pequenos, que em geral eles trabalham muito com municípios pequenos, usam serviços da OSS, 584 passariam do limite legal. Outros desafios, a gente teria que ter um webinar só para discutir desafios, é um desafio para o IPEA, por exemplo, é previdência, a adaptação às determinações da emenda constitucional, saneamento básico, que você tem que rever os contratos de programa que tinha com os estados, fazer contratos de concessão, com licitação, meta de universalização, fim dos lixões, e os de sempre, mobilidade, habitação, violência, coordenação metropolitana, e assim. Pronto. Terminamos. Certo? Pronto, muito obrigado, professora Sol. Acho que foi um excelente panorama aí das trajetórias e dos desafios, né, dessas mudanças institucionais propostas recentemente, e todos os impactos que elas vão ter nas finanças públicas municipais. Agora, passar a palavra aqui para o Cláudio Hamilton, que vai apresentar os principais resultados de sua linha de pesquisa e principalmente de seus 2 prêmios do Tesouro Nacional conquistados aí recentemente. Parabéns, em nome de toda a equipe do webinário. Por favor, Cláudio. Eu agradeço aí a apresentação tão rica, me poupar bastante tempo e bastante trabalho, né? Vou tentar fazer uma apresentação mais breve, tá, Bruno? Será que você pode compartilhar, enfim, o PowerPoint que eu te mandei? Você compartilha daqui
eu fiquei com a sensação que ia ser melhor se vocês compartilhassem daí, né? Eu acho que é melhor você daí, porque aí você consegue controlar, né? Tá bom, vou tentar compartilhar. Eu tô com medo só que aumente aqui o meu, enfim, o meu consumo de banda, né? Você consegue ver bem aí, Bruno? Aí, consigo. Nós conseguimos aí. Eu vou tomar liberdade, fazer uma apresentação um pouco abstrata que a professora, novamente com benefício desse painel tão rico que ela tentando fazer aqui na DMAC IPEA, sobre estados e municípios, tá? Em um grau um pouco maior de abstração. Depois, se vocês quiserem discutir conjuntura, a gente pode, ainda que eu vou falar em termos bem gerais aqui. Enfim, a ideia é que a gente fale essa apresentação em 3 etapas, tá? Um é o contexto da pesquisa, outros são o que a gente está tentando fazer, que eu resumo em painéis, microsimulações e semi-experimentos, e 3, alguns trabalhos em andamento, tá? Eu entendo que foi essa demanda que foi feita por conta da questão dos prêmios. O PSTN deu o prêmio, ótimo, né? Mas o contexto da gente ter mandado para eles, enfim, acho que é importante, daí a ideia. Eu acho que a professora está coberta de razão quando ela fala que os municípios importam. Os estados e os municípios importam muito, né? Eu sou, enfim, a minha geração de economistas que trabalham em finanças públicas tem sido muito impactada, foi muito impactada no passado, por questões de eficiência, o Estado gasta muito e gasta mal, coisas do tipo. E aí, enfim, a definição de indústria, né, enfim, 9 entre 10 vínculos empregatícios da administração pública estão nos estados e municípios, eles certamente são muito importantes na provisão de serviços públicos finais, saúde e educação, foi mencionado pela professora, está coberto de razão. E os municípios, eles têm essa especificidade, os municípios brasileiros, eles têm poder de tributar e eles tomam decisões sobre política, tá? Então, se você quiser falar sobre o Estado brasileiro, você está falando, então, de 5.596 tomadores de decisão. 5.568 desses tomadores de decisão são municípios. A gente está coberto, o tema realmente não podia ser mais importante se as pessoas estão interessadas na provisão de serviços públicos, etc. Do ponto de vista metodológico é interessante, porque nos últimos anos a gente tem, enfim, assistido uma explosão de disponibilidade de dados, tá? Muito do trabalho que eu faço tem a ver com isso. Até 2007, eu sempre gosto de citar esse ponto. O IBGE tinha uma publicação oficial sobre finanças públicas, que tratava de finanças públicas municipais. E as pessoas obtinham esses dados nos escritórios regionais do IBGE, tá? Esse último ano que foi publicado foi 2007, com relação aos dados de 2004, se não me engano, 2003, se não me engano. E por que parou, né? E parou basicamente porque, enfim, até seguidas mudanças na Constituição foram criando, enfim, a necessidade, a obrigação, na verdade, dos entes prestarem contas de múltiplas maneiras, em múltiplos formatos, em múltiplas frequências, tá? Então, tanto a lei de responsabilidade fiscal quanto, enfim, a emenda constitucional 20 de 98, que foi a, enfim, reforma da Previdência, seja previdenciários para aqueles municípios que têm regimes próprios ativos, seja fiscais, né, para cumprimento da LRF. E aí foi uma coisa ótima, né, porque, puxa, finalmente, enfim, as pessoas que queriam pesquisar essas coisas tinham dados para tomar, né, enfim, para olhar. A emenda constitucional 29 de 2000, que criou os mínimos constitucionais, e assim, até engendrou a formação do CIOPS, né? E também, enfim, forçou mais registros. Agora você tinha que prestar contas dos mínimos constitucionais em saúde. A emenda constitucional 53, você criou o CIOP, que é o Sistema de Informações até em Educação, basicamente, que é irmão do CIOPS, é muito parecido com o FINBRA. E agora duplo OBA. A gente tem um monte de base de dados, que coisa maravilhosa, não precisa ser só um, você pode pegar dados em múltiplas bases, seja as previdenciárias, seja de saúde, seja a educação, seja as fiscais.
No entanto, é muito interessante e sintomático que essas múltiplas bases de dados tenham sido implementadas e assim, mantidas por burocracias pesquisadores em suas áreas, né? E, enfim, quem trabalha com finanças públicas, em geral, usa os dados da STN. Eu sou um fã do CIOPS, porque eu acho que os dados de receita são bem melhores, etc. Os dados da edição de educação têm enfim, tem essa obrigação legal de você cumprir o mínimo, né? Então, eles são um pouco mais cuidadosos. Os dados previdenciários também são muito ricos. Mas, ao fim e ao cabo, e não tem ninguém tomando conta disso, né? Então, enfim, quem deveria tomar conta disso da prestação de contas fiscais sem os TCEs, né? No caso dos bens constitucionais também, os TCEs. No caso da Previdência, acho que mais, enfim, a Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, certamente a STN. São dados, enfim, a cada ano, como a pessoa mencionou, enfim, tem uma quantidade de municípios que não, enfim, que não fazem muito sentido. Obrigado, eu concordo com a professora, isso não faz tanta diferença assim, mas, enfim, muito da nossa análise enfim, então, realmente, município a município. Né? E, bom, esse exemplo mais claro de responsabilidade. Cláudio, eu acho que talvez seja interessante, Cláudio, rapidinho, talvez seja interessante desligar a câmera, tá? Porque tá cortando um pouco o seu áudio. Foi por isso que eu falei. Se eu desligar a câmera, eu vou perder a apresentação, foi por isso que eu tinha te falado que talvez seja melhor você passar aí, mas se quiser, Será? eu posso desligar, tá? Eu acho que não. Não, o senhor consegue é? desligar a câmera aí sem tirar. É só tirar o vídeo. Tá, vou tentar fazer isso aqui então. Só minimizar o PowerPoint rapidinho e desligar. Eu vou desligar aqui para o senhor, tudo bem? Tentar em particular, vou parar o vídeo. Aí, beleza. Compartilhar a câmera. Vocês conseguem ver enfim, a apresentação? Já. Aí, beleza. Ótimo, né? Conseguimos. Esse é um trabalho prático do Sérgio Gobetti sobre o assunto. Enfim, outros casos são chamados de despesas de exercícios anteriores, que as pessoas contabilizam coisas horrorosas aí, tá certo? Enfim, essa ideia é que você tem um conjunto enorme de bases de dados, mas você tem dificuldade de enfim, afiançar que esse dado ele faz sentido no caso enfim, de cada município, tá? E o objetivo é trabalhar no nível de cada município, tá? Bom, então, segundo conjunto de variáveis também que chamam muita atenção, a professora está coberta de razão. Qualquer pessoa que vai olhar esses dados, enfim, fica espantada com a questão dos gastos com o pessoal, certo? A gente teve agora uma situação muito até incomum nas finanças públicas brasileiras, de 2015 até 2017, né? As receitas caíram em muitos municípios, em grande parte dos estados. Assim, quando ela caiu, e quando as receitas, enfim, a rigidez de alguns gastos, né? E entre esses, enfim, a rigidez dos gastos com o pessoal, que mesmo, tá certo? Enfim, no momento de crise fiscal e de queda de receita, o gasto com o pessoal continuava a crescer, tá certo? Bom, o que explica isso? O que explica isso, basicamente, é o fato de que, enfim, a nossa institucionalidade é tal que você não consegue reduzir salário de servidor público, tá certo? E que, no caso
e nos municípios maiores, em todos os 41 municípios maiores, e assim, mais de 2.000 municípios, você tem regimes próprios de previdência. Então, as pessoas se aposentam. Tá? É muito interessante, Bruno, professor e demais, que você tem mais de 3.500 municípios que não têm regimes próprios. Isso é muito interessante, porque não são todos os municípios que têm problemas com aposentados, tá certo? Mas muitos municípios têm. Esses municípios que têm problemas com aposentados, né, enfim, que têm regimes próprios naquele regime, evidentemente, tá certo? Devem tratar assim, aumentos salariais de servidores públicos com bastante, com bastante parcimônia, uma vez que a grande parte dos servidores inativos, tá, tem direito à paridade, né, salarial com os servidores ativos, de tal modo que você aumenta o salário dos servidores ativos, né, isso tem um impacto direto, tá, não ativos, né, nos aposentados e pensionistas, né, que ajuda a explicar o crescimento dele. Quando você vai olhar a evolução dos salários no serviço público, né? Esse gráfico está nos estados, mas nos municípios é muito semelhante. Você tem um crescimento muito forte, realmente muito forte, né? Entre 2004 e 2014, tá? E aí a professora está falando de uma década perdida, e para o setor público municipal, certamente os 4 primeiros anos não foram perdidos. Eles conseguiram aumentos de... E os salários continuaram crescendo bastante rapidamente. Mas é verdade que, a partir de 2015, com a queda das receitas, aí a situação muda de figura. Alguns, algumas carreiras mais bem representadas, como militares, professores, militares no caso dos estados, certamente, mas professores no caso dos municípios são muito importantes, eles continuam tendo aumento. Daí que, tá certo? Não surpreendentemente, tá certo? Os gastos com o pessoal ativo, né? Cresceram espetacularmente, né? E não tem essa outra forma de você colocar, cresceram espetacularmente, realmente, entre 2004 e 2014, e continuam crescendo. Eles continuam crescendo porque, por conta de questões demográficas, tá? Que a gente vai discutir mais à frente. Mas, certamente, e principalmente naqueles municípios que ainda não mudaram a sua Constituição, porque a emenda constitucional não obriga, né? Que mude as regras previdenciárias, tem uma avalanche de novos aposentados, tá? Eu estou usando os estados porque eu acho que eles são mais dramáticos, né? Para usar essa expressão da professora. Então, a situação nas capitais, né, não é muito diferente, tá? Mas, certamente, nos municípios a situação é mais branda, tá? Eu queria, então, discutir isso, tá? Mais à frente. Eu não sou tão pessimista quanto a professora com relação aos municípios. Eu acho que os estados estão numa situação muito mais precária, tá? Mas, de todo modo, você tem um crescimento muito grande dos gastos com inativos que ajuda a explicar essa rigidez dos gastos com o pessoal totais, ok? Quando você vai ver a quantidade de servidores, você pode falar, puxa, mas então você está contratando gente para burro, certo? A resposta é não. Você não... de repor as pessoas, certo? Servidores ativos, tá? Nos estados, em particular, vem caindo muito, tá? Nos municípios, eles deixaram de crescer, ou estão crescendo muito menos rapidamente, tá? Desde de 2014. Né? Nos estados, enfim, é bastante mais claro esse fenômeno, na União também, né? De você não repor servidores públicos, tá? Uma parte disso é por conta de ganho de produtividade, outra parte disso é porque você não tem condição fiscal de repor ninguém, dado que a quantidade com inativos crescem muito, tá? E até, no caso dos estados, isso é muito evidente, enfim, inclusive, você está reduzindo realmente a folha de pagamentos de ativos, está caindo, certo? Na maior parte dos estados, certamente, tá? E mesmo nos estados você tem alguma heterogeneidade. No caso dos estados do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, são estados que não têm crise, né? Dos estados está uma situação difícil e está contraindo, então, esses gastos com o pessoal ativo, tá?
em um forte movimento que aconteceu de 2015 para cá e que deve continuar, ok? Bom, se a questão, então, são gastos com o pessoal, né? Então, enfim, que parece assim, uma ideia óbvia você usar a RAIS, porque a RAIS tem os microdados de todos os trabalhadores formais do Brasil, incluindo servidores públicos, tá? E isso, então, te permitiria analisar de cada administração pública. Então, se, por exemplo, se o Estado do Rio de Janeiro, né, resolver dar aumentos, tá certo, em 2013, por exemplo, assim, aumentos, enfim, muito generosos, tá certo, porque mudou o secretário de Fazenda na época, o Estado resolveu, então, ser mais generoso, você, em princípio, você consegue captar isso na RAIS, ok? A RAIS, entretanto, tem vários problemas. Enfim, as pessoas desaparecem na RAIS, tá? E tem não é claro, enfim, a carga horária e se a pessoa é uma servidora estatutária ou não, também não é muito claro, porque a informação é de má qualidade. Tá? Então, muito do que a gente tem feito, tá, é parear a RAIS com dados dos portais de transparência. Tá? Os portais de transparência eles são regulados pela Lei Complementar 131 de 2009, e cada ente público tem que ter portais de transparência. E os portais de transparência eles são assim, um pouco, enfim, são heterogêneos e tudo, mas eles têm em três grandes. Eles são muito bons para dizer o que as pessoas fazem, são muito bons para dizer quanto as pessoas ganham, tá? A RAIS não é muito boa para dizer o que as pessoas fazem e ela também não é muito boa para dizer o quanto as pessoas ganham, tá? Então, muito que a gente tem feito, tá? Isso explica um pouco os prêmios e tudo, é aparelhar a RAIS com enfim, portais de transparência para você ter microdados de qualidade, por um lado, e no caso das informações dos municípios, e você tem informações que, em séries históricas que, ao nível de cada município, tá? Informações, enfim, disponíveis em cada município, ok? Então, passando aqui para os trabalhos, tá? Ou seja, o que se faz, né? Quer dizer, o que a gente tem feito? A gente tem feito basicamente painéis, microsimulações e analisado semi-experimentos, ok? Eu vou analisar, nos painéis, você tem esse objetivo de criar séries temporais em cada município, em cada estado. A ideia é que esses dados sejam comparáveis entre, enfim, até entre os entes e ao longo do tempo, tá? A ideia também permitam um acompanhamento fino da perfil de pessoal salarial de cada ente integrados, tá? E microsimulações de diferentes impactos, tá? De várias políticas. E, por fim, sempre que possível, identificar experimentos que permitam a identificação de impactos causais, tá? Tá, passando, então, para o painel de informações municipais, ele está disponível nesse endereço aí, tá? E vai ser disponibilizado no IPA-Data. Foi mandado para o IPA-Data, tá? Mas a ideia é que para cada variável que você queira, tá certo? Então, se você quiser, por exemplo, analisar gasto com o pessoal, tá? Então, você tem informações sobre isso na STN, basicamente, tá? Você não tem informações sobre isso no CIOPS, você não tem informações no CIOP, por aí vai. E aí você, então, enfim, você aperta o botão aí e você vai vendo quais são aqueles municípios com dados que fazem sentido, aqueles municípios com dados que... E o programa, então, vai te dizendo, tá certo? Automaticamente, olha, esse município dado tá meio maluco, esse município dado tá bom, e por aí vai. No caso das receitas, a gente consegue levar em consideração todas as bases, porque tanto o FINBRA quanto o CIOPS e o CIOP, eles têm informações redundantes sobre a receita. Então, se o município, por exemplo, não tem dado no FINBRA, ele pode ter dado no CIOPS. Se ele tiver dado no CIOPS, a gente usa o dado do CIOPS, tá? Então, com base nisso, você pode fazer para os municípios como um todo, mas você pode fazer isso para cada município, tá? E esse é o nosso objetivo, tá? O nosso objetivo em finalizar em município a município, tá? Se tiver algum prefeito fazendo loucuras, a gente quer tentar identificar esses prefeitos e, enfim, quer dizer, ter algum mecanismo que
permita automaticamente você selecionar municípios que estão tomando decisões que são, enfim, extravagantes e municípios que estão tomando decisões que são bacanas. Foi o que ganhou o primeiro lugar. Isso aqui tem, enfim, alguns exemplos. Enfim, até esse trabalho foi feito com a Ana Carolina Valente Mota e com a Monize Storani de Faria, tá? Você consolida as informações das múltiplas bases e você tem enfim, a informação que faz mais sentido, tá? Tem um exemplo aí, no caso de Palestina, Alagoas, que é um município que tem muitos dados faltantes, tá? A gente tem o dado, enfim, a base primária, e depois tem tá? Você tem informações de boa qualidade todos os anos para todos os municípios. Bom, assim aí você tem, então, você poderia ver, por exemplo, qual é o gasto com o pessoal em Palestina, Alagoas, como que ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo, como que então, estão as receitas lá naquele município, por aí vai. Mas você, enfim, ainda continuaria com o problema de você não saber realmente quais são as políticas que estão sendo, enfim, que estão sendo feitas lá nesse município e eles têm esse objetivo, tem o objetivo de você criar microdados de todos os servidores de cada ente da federação. Nesse momento, a gente tem só dos servidores públicos estaduais, mas está em elaboração também dos servidores públicos municipais, de tal modo, então, que a gente sabe cada pessoa que trabalha em cada município e sabe, tem um chute sobre quanto essa pessoa ganha, tá? Baseado na RAIS ou nos portais de transparência, tá? Com isso a gente pode, enfim, analisar a política de pessoal. A gente trabalha com essa definição de servidor / agente público, tá? A maioria das pessoas trabalha com executivo, mas é muito importante, principalmente no caso dos estados, você analisar legislativo, judiciário, tribunais de contas, defensorias públicas, ministérios públicos, etc., tá? E a gente está, então, no portal estadual, você já tem esse estudo, tá? Com as informações de cada um desses possível a política de gastos indenizatórios, tá? Enfim, dessas pessoas nessas instituições. É claro que o objetivo desses microdados enfim, você pode fazer múltiplas coisas com isso, tá? Assim, uma das coisas que a gente tem feito com muita frequência são microsimulações. A partir das informações de cada pessoa, e supondo que esse ente tenha regimes próprios, tá? Então, de previdência, você consegue simular e quando a pessoa... enfim, até um pouco cansativo, na verdade. Enfim, era claramente bastante antecipável que os gastos com o pessoal inativo iam até explodir como estavam explodindo, tá? Enfim, gasto com o pessoal inativo não explode naturalmente da noite para o dia, certo? Tá? Então, quem quer que estivesse tomando decisões sobre gasto com o pessoal e sobre política de salarial nesses entes, certo? Em 2005, 2006, 2007, 2008, tivesse essas microsimulações, o que aconteceu em 2020, 2022, claro. Então, o objetivo desses microdados é você permitir microsimulações que permitam identificar as implicações de longo prazo das políticas, inclusive salariais, tá, que são adotadas por cada ente. Por fim, eu falei que a gente faz painéis, faz microsimulações e analisa semi-experimentos. Ele pode ser desafiador, tá certo, para os municípios, né? Vamos ver o caso, por exemplo, da lei então, que regulamenta o piso nacional da educação básica, tá? Enfim, não se está discutindo aqui, naturalmente, que o objetivo de longo prazo, de você valorizar, enfim, que o magistério é um objetivo meritório, tá certo? Tá? A questão é a valorização e se você, enfim, flexibiliza ou não para condições até especiais, tá certo? Como crises que
que geram perdas de arrecadação, etc. Tá? Mas, basicamente, o que essa lei fez foi aumentar o piso nacional da educação básica, então, cerca de 4 vezes mais do que o salário mínimo, né, nos últimos 12 anos. Ok? Isso quem deve julgar é a sociedade. O que a lei fez foi isso, entretanto, se você pegar enfim, essa histórica do piso, você vai ver que isso é um fato. Ok? Por que isso importa? Porque em 2022, a forma como então esse piso é calculado, ele depende do custo por aluno, né? E o custo por aluno depende do total das receitas do Fundeb. Como enfim, essas receitas cresceram bastante, certo? Em princípio, um aumento muito grande do piso nacional da educação básica para os municípios em 2022. Ok? Tá? Isso naturalmente vai ser um problema, principalmente para aqueles municípios, como a professora falou, que são, enfim, quer dizer, que são credores líquidos do Fundeb, né? Quer dizer, municípios enfim, ricos que têm poucas crianças, em geral, esses municípios sofrem mais que aqueles municípios pobres que têm muitas crianças. Tá? Bom, por que são semi-experimentos? Eles são semi-experimentos porque essa lei ela foi implementada, ela atinge diferentes em municípios diferentes, certo? Tá? E, portanto, ela enfim, permite que você faça, enfim, essa análise econométricos causais. Tá? Agora, para fazer isso, você precisa de microdados da RAIS, para você saber quem foi, enfim, afetado, e você precisa saber os gastos com o pessoal de cada município. Tá? Então, eu coloquei esse exemplo do semi-experimento só para... Então, porque, no fundo, você tem essa cadeia, né, de informação mais rigoroso. Primeiro você tem que ter os dados ao nível do município, depois você tem que ter os microdados dos servidores públicos, e a partir daí você consegue fazer coisas mais sofisticadas, assim, sempre que você tiver um semi-experimento para analisar. Tá? Bom, então essa linha de pesquisa, enfim, esses painéis eles vão ser disponibilizados em breve no IPEA Data, tá? Eles foram mandados para o Tesouro, enfim, até como assim, uma forma de a gente ver enfim, ser submetido enfim, pessoas de fora para ver se estão bons, etc. A partir desses microdados, enfim, a ideia é a gente fazer microsimulações para os estados e municípios, tá? Então, documentar isso, deixar que as várias pessoas que trabalham com isso possam trabalhar e fazer essas contas de modo mais enfim, autônomo, né? Enfim, é sempre muito difícil você saber que o problema existe quando os dados são meio confusos, as séries são meio curtas, enfim, para justamente fazer com que a pesquisa no assunto decole, uma vez que a gente concorda que o assunto é muito importante. Tá? Bom, são 17h23, Bruno. Como que está o meu tempo? Está no laço, viu? Perfeito? Até para a gente ter um espaço para perguntas, né? Vou falar então 5 minutos. Né? Então, 5 minutinhos só sobre alguns dos desafios. Não, por favor. Pessimista com relação aos estados, porque os estados estão realmente num problema fiscal muito forte. Em alguns estados, como lamentavelmente o Rio de Janeiro e o Distrito Federal, tá? Eu estou tratando aqui liberalmente o Distrito Federal como se fosse um estado, tá? Não implementaram reformas da Previdência ainda. Tá? Então, o Rio de Janeiro em particular, tá certo? Aí, com todo respeito, se não implementou reforma da Previdência, já está quebrado. E ainda por cima não implementa reforma da Previdência, aí evidentemente está contratando um problema mais à frente muito grave. A grande maioria dos estados implementaram reformas da Previdência, tal como a União. Tá? Em segundo lugar, tá certo? O fato de você... alguns estados já começam a fazer reformas administrativas, tá? O Rio Grande do Sul é um exemplo disso, né? Que controla um pouco, controla um pouco as rigidezes, né? Por que o gasto não cai? Não cai porque você não consegue reduzir, mas você até consegue reduzir a inflação
vai correndo com o tempo, tá certo? O que ocorre é que você tem, assim, em geral, você tem planos de carreira pré-definidos. Então, você contrata um professor agora jovem, e esse cara ele vai ter aumentos já pré-estabelecidos, tá certo? Até, sei lá, enfim, por muitos anos. Isso é ruim? Não, isso em princípio é até uma boa ideia. Porém, se quando você tem enfim, você tem uma recessão forte, você fica numa situação que a receita cai, e não somente dos servidores naquele ano em particular, como 50% tem que dar aumento, porque já está pré-estabelecido previamente. Então, diversos estados estão fazendo essas reformas, alguns mais lentamente do que outros, né? E até o caminho, então, para uma situação menos pior já está dado, ainda que em casos de muitos estados, você ainda vai, mesmo com essas reformas, você ainda vai ter uma década, tá? E aí, num contexto de uma economia recessiva, então você vai ter um problema forte. Os municípios, como eu falei, 3.500 municípios não têm esse problema, porque simplesmente não tem regime próprio de previdência. Os 2.000 que tem, tá certo? Muitos deles são ainda jovens, então o problema não está colocado. O problema está mais colocado, ele é mais forte, né, nos municípios maiores. E os municípios maiores, aí sim, eles estão dos estados com o problema que não fizeram ainda reformas das respectivas previdências. Então, você ainda tem um aumento muito grande de gastos na próxima década. Não é só em 2022, é na próxima década, 2022, 2023, 2024, os gastos vão continuar crescendo, certo? Muito rapidamente em alguns casos, certo? E agora, realmente, em 2022 em particular, por que 2020 não foi um grande problema? Realmente da ajuda da União, tá, que segurou basicamente as finanças públicas subnacionais. 2021, essa ajuda não acontecendo, naturalmente você vai ter uma situação, então, talvez seja parecida com a de 2016, 2015, tá, então com uma nova queda da receita. E aí provavelmente vão ser anos difíceis, tá? Mas no caso dos municípios, agora fechando, em 2019 foi um ano muito bom do ponto de vista de receita, pelo menos nos meus dados, tá certo? Realmente que você estava, enfim, voltando, principalmente por conta do dinamismo, né, do INSS em particular, você teve aí um ano relativamente bom, tá? Então, cair um pouco não faz tanta diferença assim, tá? Mas, de fato, pode cair muito. E se cair muito, a gente vai ter um problema por conta das rigidezes, tá? Dos gastos, e aí, em particular, dos gastos com servidores públicos. Enfim, é isso que eu tinha a dizer, Bruno. Enfim, acho que a gente pode abrir o debate, certamente. Não, muito bom. Inclusive, essa última fala aí já roubou uma pergunta que eu ia fazer, que era o panorama sobre reformas das previdências municipais, né, dos regimes próprios e tudo mais, mas enfim. Já temos aqui algumas perguntas, tá? Aqui, dado avançada a hora também, eu vou juntar aqui duas perguntas sobre algumas modificações tributárias, tá? Aqui, a pergunta foi originalmente para a professora Sol, mas Cláudio, se tiver alguma contribuição, fica à vontade, tá? Aqui é com respeito a... Não, tudo bem, tô aposto aqui, Bruno. Tá. Com respeito à modificação da Lei Complementar 175, que alterou a regra de distribuição do ISS, né? Da origem para o destino, em que medida isso afetará a receita dos municípios? Né? A pergunta aqui da Renata Larroveri. E tem uma outra pergunta na mesma linha, né, do Carlos Ferreira, que é sobre estudos que
que simulam, né? A senhora mencionou, en passant, esses estudos que simulam esse novo IBS, né? Com as mudanças tributárias introduzidas por ele frente à situação nacional, ou frente à situação atual, para os municípios grandes, né, que eventualmente eles perderiam, mas também se tem algum estudo referente às modificações nas regras do ICMS, do município de destino e origem, tá? A pergunta seria para pensar na seguinte hipótese, né? Se faria diferença, sobretudo, com o crescimento do comércio eletrônico, né? Para os municípios menos dinâmicos, a arrecadação sobre mercadorias e serviços. Enfim, seriam essas perguntas com respeito a essas modificações tributárias sugeridas recentemente. Então, começo eu? Pode começar, por favor. Então, com relação à mudança da lei número 175, da origem para o destino, e algumas que mudou da tributação do ISS da origem para o destino, o que me parece, eu ainda não vi nenhum estudo sobre isso, certamente deve haver, mas o que se pode esperar é que, por exemplo, alguns, por exemplo, a receita da tributação do ISS sobre operações com cartões de crédito, que era concentrado na sede, passa a ser aonde é prestado o serviço. Então, isso pode desconcentrar um pouco a receita de ISS, que hoje, apesar de vários municípios tiveram crescimento da receita de ISS, hoje ela é muito mais concentrada, mas pode tender a uma desconcentração, sim. Sim, ali o cluster Barueri, né? Ali o cluster de Barueri, né? Sim, por exemplo. E até porque, pensando, eu sempre acho que ISS realmente, aqui entre nós, é uma coisa complicada, para não dizer outra coisa, para municípios, né? Tributar uma coisa tangível dentro de um município é a coisa mais tem muito sentido, né? Mas, de toda forma, os municípios continuam, por aquela razão que eu falei, defendendo com isso a sua tributação de ISS pela incerteza do futuro. Tá? Com relação a estudos sobre a reforma tributária, impacto sobre o ICMS, eu não posso responder, eu não estou acompanhando e também não vejo esses estudos disponibilizados. Vejo algumas variedades, não, tem tudo, diz aquilo, mas eu não vejo, sinceramente, não conheço, não vejo eles disponibilizados. Tá? Entendo. Cláudio, quer complementar? Complementar alguma coisa? Não. Tô tranquilo. Tá. Aqui tem uma pergunta do Danilo, com respeito ao mapeamento dos terceirizados, tá? Se existe algum mapeamento, alguma tendência com respeito aos terceirizados, né? Foi falado muito a questão do crescimento da folha do pessoal, talvez estatutário, né? Imagino que quando vocês se referem a gasto pessoal e tudo, acho que o principal aí seja, de fato, o pessoal ativo, estatutário e as aposentadorias e pensões, não é isso? Mas se tem alguma quebra aí para terceirizados e pessoal sem esse vínculo tão forte com o serviço público. Quer responder? Essa parte eu posso responder. Tem três tipos.
você tem 3 tipos de agente público, né? Então, você tem servidores estatutários, servidores não estatutários, e você tem os terceirizados, tá? A contabilidade pública, ela só considera gasto com o pessoal, os servidores estatutários e os não estatutários, tá? Então, os terceirizados, eles são contabilizados como empresas que prestam serviço, tá? Então, essa é uma forma de você você analisar os contratos de prestação de serviços dos municípios com empresas prestadoras de serviços de pessoal. A gente não consegue abrir isso, tá? Enfim, a base de dados não permite esse detalhe, a não ser que você esteja trabalhando com o portal de transparência de cada município. Em alguns casos você consegue, tá? Mas o que acontece? Enfim, como a professora estava mostrando ali, enfim, as contratações de serviços, elas estão paradas. Você, enfim, não impediria que você tivesse em serviços de outras naturezas caindo e serviços de pessoal subindo, tá? Mas isso, enfim, seria pouco provável. Eu não vejo isso como um problema, porque o salário dos não estatutários, tá? Que é uma proxy para terceirizados, são categorias menos poderosas, tá? Esses salários cresceram muito menos realmente do que a dos estatutários, né? Então, eu acho que dificilmente você, enfim, se poderia caracterizar de terceirizados como um problema fiscal, né? O que sim é problema fiscal, e notadamente no caso dos entes que têm regime próprio, é o fato de que os estatutários, que são justamente aqueles que se aposentam, tiveram aumentos muito acima da média, muito mesmo, são de 3, 4 vezes mais do que a média da população durante, enfim, as vacas gordas, certo? E isso evidentemente, enfim, diretamente, não tem que, enfim, acho que não tem maiores problema de gasto com pessoal inativa, claro, certo? Não precisa ser um gênio da lâmpada para você perceber isso, certo? Então, é natural que você tenha como o principal problema fiscal, né, do país nesse momento, o principal problema das administrações públicas, certo? Subnacionais nesse momento é gasto com o pessoal e notadamente gasto com o pessoal inativo. Por que isso? Porque o gasto com o pessoal ativo basta você parar de dar aumento, certo? Você para de dar aumento nominal e, enfim, quer dizer, tal da inflação, certo? No caso dos inativos, você pode parar de dar aumento, você já parou de dar aumento, já faz alguns anos, tá certo? E a coisa não melhora. Não melhora por quê? Porque a quantidade de pessoas que estão se aposentando é muito grande, certo? Então, você tem um efeito quantidade também que é muito forte, tá? Então, enfim, é por conta disso, Danilo, que a gente foca tanto, né, nos aposentados e pensionistas, tá? E nos estatutários em particular, tá? Eu acho que a gente pode caracterizar os terceirizados como um não problema. Entendo. Professora Sol, acho que seu microfone está desligado. Peraí, é verdade. Eu queria só acrescentar nessa questão de previdência municipal uma coisa que sempre me preocupou muito. O Cláudio falou realmente que tem muitos municípios que são jovens, nós temos coisa de 2.200, 2.300 municípios com regimes próprios, muito jovens, que são superavitários. Isso sempre me deixou de cabelo em pé, pelo seguinte, eu já vi municípios que mal conseguiam gerir os serviços públicos. Como é que gerem um fundo de previdência superavitário e, às vezes, milionário? Isso eu já vi. E me preocupa muito que não tenha nenhuma... eu não vejo... Hoje o Ministério da Previdência até está fazendo um índice de qualidade das previdências, está começando a melhorar isso. Agora, como é que é gerido um fundo desses? Como é que são decididas as aplicações? Quem decide? Quando a gente vê que o município tem um corpo técnico muito fraco para administrar aquele próprio dia a dia que sempre fez aquilo, saúde, educação. Como é que gere um fundo de previdência, muitas vezes milionário, quando chega... É muito comum você pegar fundos de previdência desses e ver dívidas imensas de contribuição não recolhida. Tudo bem, eles estão
ainda superavitários, mas eu acho que o futuro pode trazer surpresas muito desagradáveis com relação a esses fundos. A gente está de acordo com relação a isso, certamente. Eu vou fazer... Na verdade, posso fazer um ponto sobre isso, Bruno, porque esse ponto é muito interessante, né? Claro. Enfim, claro. O ponto é o seguinte, a capitalização dos municípios é muito precária, e aí os dados da CDFP são muito claros a esse respeito. Quando você vai ver o quanto de dinheiro cada município tem, é relativamente pouco. Municípios que são superavitários e gerem, de fato, fundos milionários, e aí, contabilimente, tem lá uma pequena fortuna naquele município, mas a maior parte dos municípios, de alguma maneira, não são adimplentes com os fundos de capitalização, o que implica que você vai ter déficits atuariais bastante fortes que são calculados e são calculados pelo Secretaria de Previdência. O que ocorre, entretanto, é que, a despeito de, enfim, atuarialmente esses municípios serem problemáticos, que há 10, 11, 12, 15 anos, entendeu? Que é muito diferente no caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que é talvez o estado mais adiantado, né? Enfim, adiantado entre aspas nesse processo. O Rio Grande do Sul já tem 2 inativos para cada ativo. Veja a situação do Rio Grande do Sul. Então, é uma situação que no curto prazo é muito dramática, tá certo? Mas no longo prazo só melhora, porque, enfim, essa massa com o tempo, tá certo? E aí você vai tendo uma redução, enfim, o déficit atuarial vai melhorando com o tempo, né? No caso dos municípios, como você nem tem inativos ainda, os inativos, as pessoas vão se aposentar. Daqui a 10, 15 anos, as pessoas vão começar a se aposentar. Então, você tem um problema atuarial muito forte mais para frente. Mas, enfim, eu concordo que é um problema sério, mas como 2022 vai ser um ano provavelmente bastante dramático, né? E você estava colocando isso como um problema de mais longo prazo. Uma última pergunta. Tem, a professora Sol, tem alguma simulação que a senhora fez, caso essas transferências que o governo fez no último ano não tivessem acontecido, como estariam as finanças dos municípios, como se fosse um cenário contrafactual? Para fazer isso. A gente vai poder fazer isso agora com o fechamento, né? E aí você vai ter o total dessas transferências. E uma outra coisa também é que tem que apurar outros cursos que foram transferidos para o governo federal, sim, como é que eles foram contabilizados, por exemplo, os recursos da seção onerosa do petróleo, que o governo só pagou em 31 de dezembro de 2019. Então, eu não sei se isso está entrando como uma receita e que tipo de receita agora, em 2020. Também tem que se ver outras receitas extraordinárias, por exemplo, o que foi pago de Lei Candir também. Em quanto tempo vai ser pago isso? Isso já está definido em lei. Enfim, esses dados ainda não estão disponíveis para se fazer para o total de 2020. E não creio que estejam disponíveis tão cedo, porque entra agora o REO, é muito caro. Os dados de município, de Fimbra mesmo, de Siconf, né, só vão começar a entrar mesmo lá para maio, junho, que você vai ter uma abertura melhor desses dados. Dado de Siconf, você pega a transferência geral, outras transferências e não sabe de onde veio. Fica aí. 41 bilhões é um valor substancial. Diga, Cláudio. Fica a dica aqui,
sei mês que vem. E o CIOPS é a base que sai mais rapidamente, e ela sai mais rapidamente por conta dos mínimos constitucionais, tá? Então, então se você só quiser esses dados mais rapidamente, pega no CIOPS. Tem, inclusive, que a base é completa, né? Tem 5.568 municípios, porque o Ministério da Saúde tem é mais draconiano do que a STN, né? Então, é uma base bem legal para acompanhar isso. Tá ok, pessoal. Bom, sem mais perguntas por aqui, ó, lembrando que o Cláudio Hamilton aqui gentilmente disponibilizou os links aqui das bases de dados que ele apresentou, tá? Estão aqui no Shine do R, né? Eles estão aqui no bate-papo, para quem quiser dar uma olhada, né, Cláudio? Enfim, muita gente aqui parabenizando a qualidade do seminário, tá? Eu também faço aqui minhas as palavras aqui do pessoal da organização. Muito obrigado mesmo, a professora Sol, e ao Cláudio pelo excelente seminário dessa tarde. Teve muita qualidade, tanto para o panorama quanto os desafios para as finanças municipais nesse ano que se inicia, né, com várias gestões pegando os municípios pela primeira vez, né? Desejamos aí muita sorte, porque com certeza vão precisar, além de muita perícia, para lidar com uma série de situações muito desafiadoras, com toda certeza. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí, muito obrigado pela audiência e até a próxima. A gente volta a se ver na próxima quarta-feira, depois do Carnaval, tá bom? E é isso aí. Tá bom? Obrigado. Até mais.